Quantas vidas esse ministério, a comunidade Gólgota, já alcançou? Quantas vidas essa igreja tem abençoado ao longo de 2 décadas? Eu falo por mim, minha mãe aceitou Jesus na Gólgota. Minha mãe odiava crente. Minha mãe não gostava de crente, não gostava de igreja. Minha mãe aceitou Jesus na Gólgota. Então, assim, é um privilégio contribuir. Então, por que a gente contribui? O que é o ensinamento da igreja? Porque é uma bênção contribuir. É uma bênção você poder participar. Então, se Deus tem te abençoado, que você possa contribuir de acordo com aquilo que Ele tem colocado no teu coração. Amém? Essa semana de pagamento, vamos tirar o escorpião do bolso. Amém? Contribua, queridos. Contribua, porque é uma benção. É uma benção saber que com o pouco que você pode contribuir, com os teus 10%, ou de repente com uma oferta, se você não consegue dar o dízimo, uma oferta que você dá, você está abençoando vidas. Pessoas estão podendo pagar, missionários, servos de Deus que trabalham em tempo integral, estão podendo pagar suas contas com a tua ajuda. As portas da igreja continuam funcionando e a gente pode continuar o nosso trabalho. Amém? Então, que nunca seja por medo, nunca seja por barganha, sempre seja porque é um privilégio contribuir e é a nossa responsabilidade. Amém? Amém. Vamos receber nossos visitantes. Tem nenhum. Tem um belo zero aqui desenhado aqui, ó. Então, a não ser que exista, eu sei que tem alguém aqui dentro que o seu nome é zero, né? Seja bem-vindo, então, em nome de Jesus. Amém. Vamos chamar nossas crianças aqui. Nem os membros vêm no culto, quem dirá os visitantes, né? Nem o pastor vem no culto. Brincadeira, gente, o Pipe viajou, tá? Amém. Isso aí, gente. Vamos orar pelos nossos pequenos. Amém. Aí onde você está, vamos estender nossas mãos, abençoar as nossas crianças. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir, Senhor, que nesse momento que o Ministério Infantil estará ministrando às nossas crianças, que o Senhor venha iluminar o coraçãozinho delas. Que desde já, Pai, eles possam aprender a conhecer ao Senhor. Que a Tua palavra, o Teu amor, o Teu evangelho possa penetrar o coração deles desde já, Pai. Eles possam ser tocados pela Tua palavra, ser iluminados. E do jeitinho deles, na linguagem deles, eles possam começar a conhecer ao Senhor e andar com o Senhor. E nesse momento, Pai, opera na vida dos membros do Ministério Infantil, opera na vida deles o dom do Espírito e usa eles nessa noite como instrumentos do Senhor para edificar e abençoar a vida dessas crianças. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem ir lá, crianças. Tá certo, a luz vai ficar desse jeito mesmo, né? Tá meio diferente. Não dá, né? Não tá bom. É o que tô achando, tá meio diferente hoje, mas amém. Amém, meus queridos. Vamos lá. A palavra de hoje. O tema dessa mensagem é Um Diabo que Salva. Eu gosto desse sistema meio doido. Um diabo que salva. Então vamos lá. Mateus, capítulo 16, verso 15 e 16. Mateus 16, verso 15 e 16. Eu passei a colinha para o pessoal, para a Júlia e para o Márcio, mas os dois não vieram, então. Bem, isso. Antes de ler, vamos orar mais uma vez. Pai, nesse momento nós estamos aqui porque queremos aprender da sua palavra, queremos alimentar nosso espírito, meditar na sua palavra. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor use a minha vida como instrumento do Senhor e use a minha vida como teu instrumento para a edificação da sua igreja, Pai. Que nessa noite não seja eu falando, que seja o teu Espírito Santo através da minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, opera em mim o dom do Espírito e edifica a tua igreja. Que a gente possa sair daqui nessa noite diferente da forma que entramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, Mateus 16, verso 15 e 16.
E vocês, perguntou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Até aqui, nós podemos entender que, quando a gente lê esse texto, a gente entende que Deus ele dá essa revelação, principalmente para Pedro, né? E os discípulos já estão meio que convencidos de que Jesus é o Cristo. E o que significa Jesus é o Cristo? Jesus é o rei de Israel. Jesus é o cara que veio na cabeça deles, tá? Na cabeça deles, Jesus é o cara que veio para restaurar o reino de Israel, para restaurar aquele povo, para fortalecer, santificar aquele povo. E na mentalidade dos judeus, o Messias ele traria um reino eterno para Israel, um reino que não poderia ser destruído por nenhum outro reino. E isso é muito interessante porque na época que Jesus vem ao mundo, foi a época do ápice, do auge do maior de todos os impérios antigos, que foi o Império Romano. Então os judeus, quando olhavam para Jesus, eles pensavam, Jesus é o nosso rei. E Jesus é o cara que vai nos libertar do poder de Roma. Era isso que eles esperavam. E se você parar para pensar, é muito louco isso. Porque imagina, você começa a seguir um mestre, um rabi, que é Jesus. De repente, esse mestre começa a curar os doentes. Então você pensa, se a gente estiver na guerra e algum romano vier nos ferir com golpes de espada, o nosso rei vai nos curar. Se a gente estiver na guerra e acabar o nosso alimento, o nosso rei consegue fazer comida aparecer do nada. Se você precisar de um vinho para tomar, ele só precisa de uma água. Ele pega a água e transforma aquilo em vinho. Já parou para pensar como devia ser doido para os discípulos andar com Jesus? Chegou um momento que eles começaram a pensar, cara, ninguém vai derrotar. Ninguém vai derrotar o nosso mestre. Ninguém. Não tem como derrotá-lo. Se os demônios têm medo dele. Jesus chegava, os endemoniados entravam em pânico. Entende? O inferno tem medo dele. Imagina quando ele chegar lá em Roma. E de repente, no verso 21, Mateus 16, no verso 21, os discípulos estão lá, nós encontramos o Messias, o reino de Deus veio, e agora o Messias, o nosso mestre Jesus, irá derrotar os romanos, porque ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo é Messias. Lá no verso 21, Jesus, olha o que diz. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Imagina, gente, vamos pensar, vamos fazer um exercício aqui. Eles estão convencidos que eles estão seguindo o rei, o Messias, o cara que veio trazer o reino de Deus ao mundo, o cara que vai derrotar os romanos, que vai trazer paz para Israel, prosperidade para Israel. De repente, o rei, o Messias, começa a falar, no texto que estava ali, ele começa a falar, eu serei rejeitado pelos líderes, ou seja, o governo dos judeus, a autoridade que governava os judeus como nação, vinha dos fariseus, dos saduceus, dos sacerdotes. Então Jesus começa a falar, eu vou ser rejeitado pelos líderes do nosso povo e vou morrer. E em outras passagens Jesus fala, eu serei crucificado. Jesus falou na cara deles, eu vou ser rejeitado pelos nossos líderes e eu serei crucificado. O que significa ser crucificado? O rei iria ser derrotado pelos romanos. Já parou para pensar na loucura isso? Na loucura disso? Imagina, aparece o rei e fala, a gente vai lá, quando a gente chegar em Jerusalém, porque é lá que está o domínio, é de lá que Roma controla, é de lá porque lá ficava a casa de Pôncio Pilatos, o controle de Roma estava em Jerusalém, porque Jerusalém era a capital da Judéia e de todo aquele povo. Jesus fala, quando a gente chegar lá, eles esperando que Jesus vai chegar lá e vai derrotar os romanos, Jesus fala, quando a gente chegar lá, eu serei rejeitado pelos nossos líderes e serei morto, serei crucificado, ou seja, serei derrotado. O que isso causou na cabeça dos discípulos? Um bug total. Como assim? O Messias crucificado.
Messias, o filho de Davi, vai ser derrotado pelos romanos. Como assim? Você está entendendo? Não faz sentido nenhum. Então, Mateus 16, no verso 22, Pedro, quando ele ouve Jesus falando aquela loucura, Pedro se levanta, cheio de fervor, e Pedro fala. Então Pedro, chamando Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Ou seja, Jesus fala: eu vou para a cruz, eu vou morrer, eu serei rejeitado. Pedro levanta e fala: está amarrado. Isso nunca te acontecerá, Jesus, nunca. Você sabe, né, que Jesus só morreu na cruz porque ele não era filho de crente, né? Jesus, se fosse filho de crente, a mãe dele ia ter feito uma campanha, ia ter feito um jejum lá de uns 40 dias. Jesus nunca ia para a cruz. Se Jesus fosse filho de crente, a mãe dele ia dar um jeito de tirar ele daquele troço. Ia fazer uma marcha para Jesus lá, todas as igrejas lá, todas as sinagogas. A gente tem que tirar esse homem. Não. Um menino desse, com potencial desse, cura, né? Cura doente, multiplica comida, expulsa demônio. Nunca deu uma pedrada num cachorro na feira. Vai morrer crucificado? Você está louco. Jesus só morreu porque não era filho de crente. E Pedro, sendo muito crente, Pedro levanta e fala: não, Senhor, isso não te acontecerá. Uma voz de salvação aparece. E no verso 23, olha o que Jesus diz. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Eu, particularmente, não acredito que Pedro estava endemoniado, que ele estava possuído. Quem foi possuído pelo diabo mesmo foi Judas. Porque quando Judas trai Jesus na ceia, a Bíblia fala, Satanás entra nele e ele vai lá para entregar Jesus. Eu não acredito que Pedro estava endemoniado, mas eu acredito que Satanás cochichou uma coisinha no ouvido dele. Sabe por quê? Porque o diabo faz isso na nossa vida. Sabe aqueles momentos, você está, às vezes, vou dar esse exemplo porque, né, a maioria aqui é casado. Você às vezes está na maior paz com a sua esposa. De repente vem um pensamento na tua cabeça e você fala uma asneira. Cara, abriu assim um buraco, assim, o caos, todos os demônios entram no seu lar e a tua paz foi pro ralo. Já, né, não sei se já aconteceu, talvez não, talvez seja só comigo que experimentei isso, né? Talvez aqui ninguém entenda. Sabe quando você... E depois você fica com aquela sensação, não devia ter falado isso. Então, eu creio que o inferno cochicha coisas no nosso ouvido o tempo todo, todos os dias. Como que isso funciona? Não sei. Como que funciona essa questão do mundo espiritual? Eu não sei. Talvez lá na glória o Senhor explique para nós. Mas de uma coisa eu sei, o diabo falou, fala lá para Jesus que isso é doideira. E Pedro se levanta, e Jesus sabia que era o diabo. Agora eu te pergunto, meu irmão, por que Jesus sabia que era Satanás? Porque o diabo queria salvar Jesus da cruz. Deixe o Espírito de Deus falar ao seu coração nessa noite. Não existe ninguém nesse mundo que está mais preocupado com a tua salvação do que o diabo. Ninguém está mais preocupado em te salvar do que Satanás. E o que eu quero dizer com isso? O diabo queria salvar Jesus da cruz. O diabo não queria que Jesus fosse para a cruz. O diabo fez de tudo para salvar Jesus do sacrifício. Mas você pode me perguntar, mas espera aí, a salvação não é uma obra de Deus? Deus não é o nosso Salvador? Apocalipse 20, verso 6, olha o que diz. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Quem ouviu a minha última pregação, foi sábado, acho que retrasado, que foi... Qual que era o tema mesmo? Oh, meu Deus, deu um branco agora. A minha última pregação, você olha no YouTube lá, eu não esqueci o nome.
unidos com o Messias. Eu falei sobre essa relação e quando você se une ao Senhor, né, aquele versículo de Paulo, todo aquele que se une ao Senhor é um só espírito com o Senhor. Ou seja, no momento que você aceita Jesus, no momento que você se entrega a Cristo, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem e se une ao teu espírito. E isso é primeira ressurreição. Por que é primeira ressurreição? Porque primeiro isso acontece no nosso espírito e no dia do juízo final isso acontecerá no nosso corpo. Então a primeira ressurreição é no espírito, a segunda ressurreição será no corpo. Quando esses céus se abrirem e o Senhor Jesus voltar, o nosso corpo será glorificado. Então nós seremos por inteiro santos, tanto o nosso espírito quanto o nosso corpo. E é por isso que nós da comunidade Gólgota e as igrejas reformadas não creem em perda da salvação. Por que nós não cremos na perda da salvação? Porque aquele que tem parte na primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder sobre eles. Aqueles que estão salvos, que ressuscitaram com Cristo, a segunda morte, o que é a segunda morte, irmão? É a condenação eterna. É o inferno. A segunda morte não terá poder sobre aqueles que ressuscitaram. O que eu quero dizer com isso? Deus já nos salvou. Amém? Você já foi salvo. Se você está em Cristo, se o Espírito Santo se uniu ao teu espírito, é o que Paulo diz. Aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Não tem como voltar a ser uma velha criação. Não tem como reverter isso. Isso não acontece. O que acontece é que muitas pessoas, infelizmente, começam a caminhada, mas desistem. Esses que viram as costas e voltam para trás nunca nasceram de novo. Aqueles que nasceram de novo são uma nova criação. Então, o que eu quero dizer? Deus já nos salvou. A salvação que Deus tinha para mim e para você já foi dada. Mas agora, Satanás tem uma segunda salvação para você. E como eu falei, ninguém nesse mundo está mais interessado em te salvar do que o diabo. Colossenses capítulo 2, verso 15. E tendo despojado os principados e potestades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Porque que o diabo não queria que Jesus fosse para a cruz? Porque na cruz o diabo seria derrotado. Amém? Primeiro motivo. Então eu vou te dar nessa noite 2 motivos por que o diabo quer tanto te salvar. Por que o diabo queria salvar Jesus da cruz? Primeiro motivo, porque na cruz Satanás foi derrotado. Na cruz o diabo foi derrotado. Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15. Olha o que esse texto diz. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que por meio da sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Ou seja, Jesus, por meio da sua morte, derrotou, aniquilou aquele que tinha o império, o domínio, a autoridade da morte, que é o diabo. Pode passar o próximo verso? E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Eu não sei se tem como mudar, Sheldon, eu estou usando a NVI, não sei se teria como mudar para ficar mais, mais parecido. Então, o que esse texto está dizendo? É que na cruz o diabo foi vencido. Na cruz ele foi derrotado. Jesus, pela sua cruz, pela sua morte, o diabo foi derrotado. Não existe mais poder, força para ele. Está entendendo? Ah, mas como assim? O diabo ainda faz coisa. Sim, eu não lembro quem foi. Teve um teólogo que disse: o diabo é um pitbull amarrado. Ele pode te machucar? Depende. Se você chegar perto dele. O problema é que as pessoas gostam de brincar com o diabo. Né? Na minha época da escola, tinha muita gente que brincava com o jogo do copo, ou Ouija, essas coisas. Brinca bastante. Tem uma frase do C.S. Lewis que ele fala, né, que religião é tipo uma cordinha, né? Tem
tem um véu assim, um pano e uma cordinha. E religião é você ficar brincando de puxar cordinha, porque você acha que não tem nada do outro lado. Até que do outro lado dá outro puxão. Quando do outro lado puxa de volta, aí... Então, o primeiro motivo, por que Satanás queria salvar Jesus da cruz? Por que quando Pedro fala, Senhor, isso não te acontecerá, Jesus sabia que era o diabo falando? Porque primeiro motivo, a cruz é a derrota do diabo. Amém? Amém, meus irmãos? Na cruz ele foi derrotado. E o segundo motivo qual é? 1 João capítulo 4, verso 8. Qual é o segundo motivo? Por que o diabo queria tanto salvar Jesus da cruz? Porque quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Por que o diabo queria tanto salvar Jesus da cruz? Vou ter que explicar para você. Deus é amor. O que isso significa? A essência de Deus é amor. Deus, na sua essência, na sua natureza, no seu DNA, Deus é amor. Amém? Deus é amor, é a sua essência. Colossenses 1, verso 15. Deus é amor. E o amor de Deus se revelou em quem? Em Jesus. Por isso que Jesus é a imagem do Deus invisível. Tudo que Deus é em essência é revelado em Jesus. Está dando para entender? Imagina da seguinte forma, uma semente de laranja. A semente da laranja carrega tudo que a laranja é no seu DNA, na sua essência. Mas se você plantar aquela semente, a árvore vai manifestar tudo que estava oculto no DNA. Está dando para entender? A árvore é a manifestação da natureza da semente. Jesus é a manifestação da natureza de Deus. Por isso que lá em Hebreus, o autor de Hebreus diz assim, ele é a perfeita expressão do ser de Deus. Também em João, no Evangelho de João, o próprio João diz assim, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que estava no seio do Pai o revelou. Ou seja, Deus é amor na sua essência. E o amor de Deus se revela em Jesus. Por isso que Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é a manifestação de tudo que Deus é em sua essência. O amor de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus. Tudo isso nós vemos em quem? Em Jesus. Porque Ele é a imagem de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. 1 João capítulo 4, verso 9 e 10. 1 João 4, 9 e 10. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Deus, Ele quer manifestar o seu amor, porque Deus é amor. Foi dessa forma que Deus manifestou seu amor entre nós, enviando o seu Filho Jesus ao mundo. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Pode passar, Chão. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Está dando para entender? Deus é amor. Mas como que o amor de Deus se manifesta? Em Jesus. Jesus é a manifestação do amor de Deus. A gente só sabe que Deus é amor porque a gente ouviu falar de Jesus. Porque a gente ouviu falar do Evangelho. E se nós estamos unidos com Cristo, como eu falei na minha última mensagem, a essência de Deus está em nós também. Como? Por meio do Espírito Santo. Essa natureza de Deus, Deus é amor, e essa natureza que está revelada em Cristo agora está dentro de nós, por meio do Espírito Santo. Gálatas 5, verso 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Ou seja, meus irmãos, Deus é amor. E Deus revela o seu amor, a sua natureza em Jesus.
E por nós estarmos unidos a Jesus pelo Espírito Santo, o mesmo amor de Deus agora começa a ser manifestado através da nossa vida. Amém? E é por isso que o diabo não quer que isso aconteça. Porque Deus é espírito. Jesus diz lá em João, Deus é espírito. O diabo é um espírito também. O diabo é um anjo. Só que o diabo é tudo o que Deus é, ao contrário. O diabo é um espírito que é tudo o que Deus é, ao contrário. Então, se Deus é amor, o diabo é ódio. Se Deus é bondade, o diabo é maldade, na sua essência, porque ele é contrário a Deus. E é por isso que o diabo vai ser chamado de espírito do anticristo. O que significa isso? O que significa anticristo? Por que o diabo é o espírito do anticristo? Porque quem é o Cristo? O Cristo é o Filho de Deus que se sacrifica para salvar os seus irmãos. E o diabo é contra isso. O diabo não quer que o amor de Deus se manifeste na minha vida e na sua. O diabo não quer que você ame os teus irmãos a ponto de dar sua vida pelos seus irmãos. O diabo não quer isso. Por quê? Porque ele é contrário a Deus. Amém? O diabo sempre vai ser contrário a isso. Então, Deus é amor. Onde o amor de Deus se manifestou? No sacrifício, na cruz. Então, onde o amor de Deus vai se manifestar na sua vida? No sacrifício também. Porque amor é sacrifício. E o diabo, todos os dias, vai tentar te salvar do sacrifício. O diabo não quer que você se sacrifique pelos outros. Todos os dias, Satanás vai te oferecer salvação. 2 Coríntios 4, verso 4. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Deus dessa era, essa palavra no grego, a palavra aionas, ela é muito difícil de traduzir. O Deus dessa era, o Deus desse mundo, o Deus desse tempo, o Deus deste século, tem várias formas de você traduzir. Mas é basicamente isso. O Deus desse mundo, do mundo que nós vivemos. Peraí, mas o diabo não é Deus. Por que o Paulo está dizendo que chamando o diabo de o Deus dessa era? Porque mesmo que o diabo não seja Deus, o homem trocou Deus pelo diabo. Está dando para entender? Então, quem que controla o sistema do mundo? O Newton gosta dessa palavra. Quem que é o grande chefe que controla o sistema que nós vivemos? Quem que é o patrão da grande Babilônia? É Satanás. O diabo é o dono do mundo que nós vivemos. Ele é o Senhor. O próprio Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Esse mundo pertence a ele. Por isso que Jesus, quando Pedro fala sobre isso, quando Pedro oferece salvação, quando Pedro tentou salvar Jesus da cruz, Jesus disse para Pedro, você pensa nas coisas dos homens. Porque o mundo dos homens está totalmente dominado pelo espírito do anticristo. O que isso significa? Qual é a regra desse mundo? Dane-se os outros. Pense em você. Pense nos teus problemas. Ema. Cada um com os seus problemas. Esse é o espírito desse mundo. Dane-se o outro. Se exploda os outros. Pense em você. Foque na tua felicidade, nos teus sonhos. Que esse negócio de cruz, o quê? Você está louco? Negócio de sacrifício, os outros que se explodam. Essa é a voz de Satanás. O diabo todos os dias vai te oferecer salvação. Porque o diabo não quer que você tome a tua cruz e siga o Senhor Jesus. Amém, irmãos? E o diabo sempre tentou salvar Jesus, desde a tentação no deserto. Mateus 4, verso 3. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, o que o diabo estava falando para Jesus? Se você é filho de Deus, use o teu poder para não passar fome. Sabe por quê? Porque filho de Deus não passa fome. Filho de Deus não passa necessidade. Você já ouviu o diabo te falar isso na sua mente em algum momento?
Você está passando por esse problema? Você está doente? Que tipo de crente é você? Não é isso que se ensina na maioria das igrejas hoje, meus irmãos? Você está passando por necessidade? Então você está pecando em alguma coisa. Não foi isso que os amigos de Jó falaram para ele? Todo o livro de Jó, os amigos de Jó falando isso para ele. Como assim? Você fez alguma coisa, Jó. Você não contou para a gente a história completa. Alguma coisa você está escondendo. Porque não pode filho de Deus passar necessidade. Está vendo? A voz do diabo. Mateus 4, versos 5 e 6. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. De onde já se viu o diabo falando de Deus? O diabo lendo a Bíblia. Você pensa, o diabo foi falar com Jesus, o que você imagina? Ele chegou lá com aquele trem, aquele garfo lá de 3 pontas lá, tridente. O diabo chega lá, ô Jesus, eu sou o diabo, vou te levar para o inferno, vou acabar com você. É isso que o diabo fala? Não, ele chega oferecendo salvação. Você está passando fome, Jesus, não passa fome. Se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Se você é o Filho de Deus, pula daqui. Porque a Bíblia diz, eis que está escrito, que ele dará ordens aos seus anjos e salvará você. Todos os dias Satanás vai te oferecer salvação. Sabe por quê? Porque o diabo quer que você acredite que se Deus está com você, você não vai sofrer. Meus irmãos, as igrejas que estão mais cheias hoje estão cheias de gente procurando salvação. Não é isso que se ensina? Pô, estou sem trabalho, cara, acho que eu estou precisando ir para a igreja. Todo mundo lá em casa está doente, cara, preciso ir para a igreja, cara. Preciso me benzer. Não é isso. Não é isso que se busca. As igrejas estão lotadas de um Deus que salve elas dos seus problemas. Quantos aqui já ouviram? Campanha dos 10 passos para a vitória. Campanha dos 10 passos para a prosperidade. E quantos aqui já ouviram? Campanha do negue-se a si mesmo. Campanha do tome a sua cruz e siga. Quantos aqui já ouviram a campanha do fui crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim? Quantos já ouviram falar dessa campanha? Porque esse mundo está desesperado, correndo atrás de salvação. E é isso que Satanás nos oferece, salvação. E daí o diabo viu que Jesus não caiu na dele. Lucas capítulo 4, versos 5 ao 7. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou a ele, num relance, todos os reinos do mundo, e lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e eu posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Como assim? Quem que deu os reinos do mundo na mão do diabo? Adão e Eva, no momento que eles pecam. Eles entregam a chave do mundo na mão de Satanás. A última tentação, é a pior de todas, sabe por quê? Jesus é o Messias, amém? Jesus é o rei, não é? O que o diabo está oferecendo para Jesus? Você não é rei? Eu posso fazer você ser rei sem você precisar ir para a cruz. Você não precisa de cruz. Você não precisa morrer. Você não precisa sofrer. Basta você me adorar e todos os reinos serão teus. Você não é o rei? Você não veio para ser rei? Você não é o filho de Davi? Falando de diabo, a luz começou a piscar. A Agnes já olhou apavorada ali para cima. Você não é o rei de Israel? O rei que veio trazer o reino de Deus ao mundo? Você não precisa ir para a cruz.
basta me adorar, que toda a autoridade do mundo será tua. Que doido, né? Que preocupação que Satanás tinha em salvar Jesus da cruz, né? Ele não queria que ele fosse para a cruz. E ele ofereceu salvação. E a Bíblia fala mais sobre o espírito do anticristo. Por que o diabo é chamado de espírito do anticristo? Porque o anticristo será um homem. O anticristo será um homem. Será o último rei desse mundo. O último dominador desse mundo. E da mesma forma que Jesus era guiado pelo Espírito Santo, o anticristo será guiado pelo espírito do anticristo, que é quem? Satanás. Por quê? Porque o diabo não faz nada original, gente. O diabo, ele só copia o que ele vê. O Apocalipse, se você ler o Apocalipse, é uma paródia. Tem o Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro e o Espírito Santo. E o diabo tem quem? O dragão, a besta e o falso profeta. Tudo que Deus faz, o diabo copia. Tudo que Deus faz, Satanás copia. Então, da mesma forma que Jesus, ele agia pelo poder do Espírito Santo, o anticristo vai agir pelo poder de Satanás. E Paulo fala, ele fará todo tipo de sinal e milagre com o poder de Satanás. Então, não se engane, o anticristo não será só um líder mundial. O anticristo não será só um político. O anticristo fará milagres. Escreva o que eu estou te falando. Fará milagres e o mundo inteiro, exceto os escolhidos, vão segui-lo. Já parou para pensar? Imagina, vamos imaginar. Se um cara igual Jesus aparece hoje, saindo curando todos os doentes, multiplicando alimento, você acha que o mundo inteiro não vai cair nesse cara? Se a gente já adotou o vozinha só porque ele não deixou a Espanha fazer um gol. A gente precisa de um herói, é a natureza do ser humano, a gente precisa de heróis. A gente está o tempo todo procurando heróis, seja na política, seja no futebol. Neymar está fazendo mais nada, Vini Júnior, você é o cara. Você está entendendo? A gente precisa de heróis. E escreva o que eu estou te falando. O anticristo fará sinais e milagres. O Apocalipse fala que o falso profeta fará descer fogo do céu. Fogo do céu, biblicamente, é símbolo do quê? Dos profetas. Quem é que fez descer fogo do céu? Salomão fez descer fogo do céu. Elias fez descer fogo do céu. Moisés. Fogo do céu, quando fogo desce, é o poder do profeta. Então o anticristo fará sinais grandiosos e todos serão enganados, a não ser os escolhidos. Só que a Bíblia ela fala sobre o espírito do anticristo. O espírito do anticristo é Satanás. E na época que a igreja começou, existiam dois grupos que João fala. Esses daí têm o espírito do anticristo. Esses daí estão dominados pelo diabo. Eu quero falar um pouquinho sobre eles. 1 João 2:22. 1 João 2:22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Quem é que negava que Jesus era o Cristo? Os judeus incrédulos. O que é Cristo? Messias. Quem é o mentiroso? Aquele que nega que Jesus é o Messias. Quem que falava que Jesus não era o Messias? Os judeus incrédulos, que foram os que pediram que Jesus fosse crucificado. Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Ou seja, naquela época, os judeus que não aceitaram a Jesus, que não creram no Evangelho, João fala, eles estão dominados pelo espírito do anticristo. Eles estão debaixo do engano de Satanás. E existe um segundo grupo que João fala. 2 João 1, verso 7. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Quando a igreja começa, quando o evangelho começa a se espalhar, existia um grupo chamado gnósticos. O que era o gnosticismo? O que é esse negócio? O que significa ser gnóstico? Naquela época, o gnosticismo era uma espécie de filosofia que ela era muito abrangente, ela se misturava com a cultura do povo. Então era uma espécie de mistura
das religiões daquela época com a filosofia grega. E o que o gnosticismo basicamente dizia? Que tudo que é espiritual é bom e tudo que é matéria é ruim. É isso que o gnosticismo falava. Os gnósticos acreditavam que tudo no mundo espiritual é bom. E tudo no mundo físico é ruim, é mal. Isso parece o que a Bíblia ensina, né? Parece. Até que é parecidinho com o que a gente ensina. Só que qual que é o problema dos gnósticos? Se o mundo físico é mal, que significa que Jesus não tinha corpo. Se Jesus tinha corpo, ele era mau, porque a matéria é ruim. Então o que os gnósticos falavam? Jesus era só um espírito. Se eu não me engano, acho que os espíritas ensinam isso também. Ou eles ensinam que quando Jesus ressuscitou, foi só o espírito dele que ressuscitou. Então, esse grupo, os gnósticos que falavam que Jesus não tinha corpo, João fala, eles são, tal é o enganador e o anticristo. E por que eu estou falando sobre esse grupo? Gnosticismo é uma coisa do passado. Por que eu estou falando disso? Porque existe uma nova forma de gnosticismo, meus irmãos. Existe uma espiritualidade hoje em dia que diz o seguinte, que tudo que importa na sua vida com Deus é espiritual. Ou seja, hoje nós estamos vendo as igrejas cheias de espiritualidade, mas essa espiritualidade não se traduz em vida real. Hoje em dia, sabe o que é ser espiritual, irmão? Sabe o que é uma experiência espiritual? É você estar no culto e sentir um arrepio. Isso é espiritual. Não é espiritual você dar um abraço numa pessoa que está precisando. Sabe o que é espiritual? Você fazer bastante jejum, você orar bastante. Você vai para a igreja para buscar o poder do Espírito. Mas esse poder do Espírito não se traduz. Porque você vê um visitante, você não olha na cara dele. Porque a gente vai na igreja, a gente não olha na cara nem dos membros da nossa igreja. Quem dirá olhar para a cara do visitante? Está vendo? Essa espiritualidade, esse mundo espiritual, a gente fica procurando esse mundo espiritual, essa coisa, eu preciso ter experiência. Só que esse mundo espiritual não se traduz em vida. Não se traduz. Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é a manifestação da essência de Deus. E nós temos que ser assim também. O amor de Deus está revelado em Jesus. O amor de Deus tem que estar revelado na nossa vida. As pessoas precisam ver o amor de Deus através de nós. Esses dias no meu trabalho, tem uma professora lá, que ela é homossexual, casada com uma mulher, e vai no terreiro, no candomblé. Ela olhou para mim e falou, Lucas, você é o crente mais legal que eu já conheci na vida. Você trata a gente com amor, cara, que eu nunca vi. E ela falou assim, eu sou filha de pastora. Minha mãe era pastora da Quadrangular. Eu nunca vi um crente tratar os outros tão bem quanto você trata. Isso é espiritualidade. Ela não falou, nossa, Lucas, você é espiritual porque você ora, porque você faz jejum. Não, porque ela viu o fruto do Espírito manifesto. Só que para isso acontecer, meu irmão, para que o amor de Deus seja visto na nossa vida, sabe o que a gente vai ter que fazer? Para que o amor de Deus seja visto em nós, a gente vai precisar tomar a nossa cruz. Estar disposto a morrer para nós. Se você não estiver disposto a tomar a tua cruz, o amor de Deus não vai ser manifesto na sua vida. João 3, verso 16 ao 18. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Cruz não é só algo para Jesus, cruz é o chamado meu e teu. Todos nós somos chamados para a cruz. Porque assim como Jesus nos amou e deu a vida dele por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos.
Verso 17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Você está vendo que a espiritualidade que a Bíblia fala não é uma espiritualidade de um mundo espiritual, de uma coisa, igual o gnosticismo fala, o mundo das ideias. Não. A nossa vida espiritual tem que ser manifesta na nossa vida. Como eu falei, às vezes é um abraço, você vê uma pessoa mal, você vê uma pessoa chorando, você ter compaixão, ir lá dar um abraço nessa pessoa. Esse dia eu estava no terminal, voltando do meu trabalho, o ônibus que eu pego tinha acabado de parar. E aquele ônibus miserável, ele para e fica 2 segundos e já vai. Eu fui pegar ele, e daí eu vi um tiozinho cego. E eles estão reformando o terminal, ou seja, está tudo uma bagunça, cara. Falei, não vou deixar esse tiozinho aí, não vou. Peguei ele pela mão. Onde o senhor vai pegar o ônibus? Ali no Circular Sul. Fui levar ele lá. Daí, engraçado que ele falou pra mim, não, mas e se o teu ônibus chegar? O ônibus já tava lá. Se o teu ônibus chegar, você vai perder teu ônibus. Falei, não, dá nada, pega o outro, vou a pé. Se dane. Não, você achou que eu ia falar palavrão, né? Não. Eu ia falar que se lasque. Não, que se dane, que se exploda. Tá entendendo? Se exploda, pega outro ônibus. Fui lá, deixei ele na cara do gol, na plataforma. Falei, aqui, quando chegar, o senhor é o primeiro da fila, tá bom? Deixei ele lá, porque isso é espiritualidade. Isso é cristianismo. Como é que eu vou ver o tiozinho cego e vou deixar ele que se exploda? Como é que eu posso ver isso e ficar em paz com isso? Que tipo de espiritualidade é essa, irmão, que a gente está buscando? Que vida no espírito é essa? Onde a gente vai para a igreja para sentir arrepio. A gente quer sentir. Falei isso na minha última pregação, vou falar de novo. Não existe esse negócio de sentir a presença de Deus, irmão. Esquece isso em nome de Jesus. Não existe isso. Não tem um versículo na Bíblia que diz que você tem que sentir a presença de Deus. O que a Bíblia ensina é que você tem que crer na presença de Deus. Você tem que crer. Acreditar que Ele está em você. Sabe por quê, meu irmão? Porque vai ter muitos momentos na sua vida que você não vai sentir nada. Você não vai sentir vontade nenhuma de vir para a igreja. Você vai vir no culto e vai sair, nossa, Deus não falou comigo. Só que qual é a espiritualidade que a gente está seguindo? E sabe por que a gente não consegue viver uma espiritualidade autêntica? Porque o tempo todo a gente está deixando o diabo nos salvar. O diabo todos os dias ele vai vir nos seus ouvidos e vai falar, dane-se cruz, que se lasque a tua cruz. Teu casamento está te dando dor de cabeça? Manda esse marido, essa esposa para casa do chapéu. Largue mão de cruz, largue mão de casamento, tá louco? Se o teu casamento não te faz feliz, abandone. Se a tua igreja não te faz feliz, abandone. Esse negócio de igreja, só tem hipócrita lá. Abandone esse negócio de igreja, largue mão desse negócio de igreja. O diabo todo dia vai tentar te salvar, meu irmão, porque ele não quer que você negue a si mesmo. Ele não quer que você tome a tua cruz e siga o Senhor. Ele não quer, porque se você estiver disposto a negar a si mesmo e tomar a sua cruz, a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. O amor de Deus vai se manifestar na sua vida. Ele não quer isso. Ele não quer que você seja um espelho que reflete a glória de Jesus. Ele quer que você seja feliz. Satanás está doido para você ser feliz. Seja feliz. Que igreja o quê? Que ministério o quê? Esse negócio de ministério, que se exploda ministério. Ninguém te dá valor naquela igreja. Que casamento que essa mulher não presta, esse homem não presta, largue mão, vai ser feliz. Está entendendo, meu irmão? Satanás vai te oferecer salvação, porque é o trabalho número 1 dele. Ele está doido para te salvar. Porque se ele te salva da cruz, o amor de Deus não vai ser revelado na sua vida. Porque o amor de Deus só se manifesta na cruz. E isso a gente vê durante toda a Bíblia. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo de uma pessoa que caiu na do diabo? A mulher de Jó. Quando Jó está passando por aquela tribulação, o que a mulher fala para ele? Você ainda mantém a tua integridade, amaldiçoe a Deus e morra.
Amaldiçoe o teu Deus e morra. Ou seja, o diabo vai fazer você se frustrar com Deus. Deus está deixando você passar por tudo isso e você ainda continua firme. Amaldiçoe esse teu Deus e morra. Outro exemplo, outra pessoa que ouvia a voz do diabo, Ananias e Safira. Quem lembra dessa história lá no Atos dos Apóstolos? Ananias e Safira começam a seguir os discípulos, começam a seguir os apóstolos. Eles têm um terreno. Eles falam, eu vou vender esse terreno e vou dar o dinheiro para os apóstolos. Só que eles guardam parte do dinheiro do terreno. E Pedro fala para ele, lá em Atos 5:3, Pedro fala, então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o teu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Por que eles guardaram esse dinheiro, irmão? Porque vai que esse negócio de igreja dá errado. Vai que esse negócio de igreja dá errado, irmão. O que você vai fazer? Vai que os romanos chegam aqui e acabam com esse negócio de igreja, acabam com esses apóstolos aí. Tá vendo como o diabo está o tempo todo preocupado com o teu futuro? Porque quem que fez eles guardarem dinheiro? Satanás. Quem que está preocupado com o teu futuro, irmão? Que quer te dar uma vida segura, bonitinha? O diabo. Ele vai fazer você se preocupar com o futuro todos os dias da sua vida. Quer ver um outro exemplo? O primeiro trouxa que foi enganado pelo diabo, Gênesis 3, 4, 5. Os primeiros trouxas, né, porque eram 2. Gênesis 3, 4 e 5. Disse a serpente à mulher, certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. O diabo quis salvar Adão e Eva de um Deus mentiroso e manipulador. A gente não se liga quando a gente lê essa história. O que Deus falou? Que se eles comessem o fruto, o que ia acontecer com eles? Morreriam. O que o diabo fala? Vocês não vão morrer. Ou seja, Deus está mentindo. Satanás fez Adão e Eva acreditarem que Deus estava mentindo. Vocês não morrerão. Deus só falou isso porque Ele sabe que se vocês comerem do fruto, vocês vão ser iguais a Ele. Ele não quer isso. Ou seja, Satanás, cheio de preocupação por Adão e Eva, foi lá salvar o casal desse Deus mentiroso e manipulador. Está vendo como o diabo está preocupado em salvar a gente o tempo todo, irmão? Mateus 16, 24 e 25. Então Jesus disse aos seus discípulos, depois que Pedro veio com aquele papo, depois que Pedro tentou salvar Jesus, fala, Jesus, de maneira nenhuma, esse negócio de cruz, esquece isso não vai acontecer com o Senhor, porque o Senhor é o rei de Israel, o Senhor é o Messias, esquece esse negócio de cruz. E Jesus fala, Satanás, afasta-te de mim. O que Jesus diz para a sua igreja? O que Jesus diz para mim e para você? Mateus 16, 24 e 25. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Aquele que está o tempo todo preocupado em se salvar, irmão, vai perder a sua vida. Porque quem está preocupado em te salvar é o diabo. O diabo está preocupadíssimo em te salvar de um casamento que te dá dor de cabeça. O diabo está preocupado em te salvar de uma igreja cheia de hipócrita. O diabo está preocupadíssimo em te salvar de um ministério que só te dá dor de cabeça, de um emprego que não te valoriza. O diabo está o tempo todo preocupado em salvar você do sacrifício, porque ele não quer que você tome a sua cruz. Mas o chamado de Jesus é esse. Quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas aquele que perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Então a gente foi chamado para salvação? Não, a gente foi chamado para perdição. A gente foi chamado para se perder, para perder a nossa vida.
Você está aqui essa noite perdendo tempo. Você poderia estar na tua casa, comendo uma pizza e assistindo Copa do Mundo. E você está aqui. Você já parou para pensar no que você está perdendo servindo a Jesus? Mas esse é o nosso chamado. A gente foi chamado para perder a nossa vida. Porque aqueles que perderem a vida em amor a Jesus, a encontrarão. Porque a nossa vida é Jesus. Amém, irmãos? Ele é a nossa vida. E o último texto da noite, João 15, 12 e 13. Depois que Jesus faz a ceia, depois que Jesus mostra a eles o partir do pão, o derramar do sangue, Jesus diz para eles: o meu mandamento é esse: amem uns aos outros como eu os amei. Como é que Jesus nos amou, irmãos? Morrendo. Como é que Jesus nos amou, irmãos? Na cruz. E da mesma forma a gente tem que amar os nossos irmãos. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Sabe o que é interessante? Jesus fala que ele deu a vida dele pelos seus amigos. E Paulo, lá em Romanos, Paulo diz assim: Deus prova o seu amor por nós, porque Cristo morreu quando nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos e ele nos chamou de amigos. Nós éramos seus inimigos e ele deu a vida dele por nós como se nós fôssemos seus amigos. E isso é cristianismo. Isso é seguir a Jesus. É como Paulo fala lá em Gálatas: aqueles que pertencem a Cristo crucificaram a sua carne com suas paixões e desejos. Seguir a Jesus é cruz. E eu acho que essa tem que ser a bandeira que essa igreja levanta. Já parou para pensar qual é o nosso nome? Gólgota. O que é Gólgota, irmão? Gólgota é o nome do lugar onde o Filho de Deus morreu por mim e por você. E assim como ele morreu por nós, nós devemos morrer, dar a nossa vida uns pelos outros. A gente foi chamado para a cruz. A minha mãe, ela dizia, o grande ensinamento da minha mãe, se eu puder resumir tudo que eu aprendi com ela durante os 20 anos que Deus me deu com ela. A grande frase da minha mãe era: amor não é sentimento, amor é sacrifício. Essa é a verdade que eu carrego comigo. Amor não é sentimento, amor é sacrifício. Meus irmãos, casamentos acabam por causa dos sentimentos. Só que o que vai fazer um casamento permanecer até o fim é o amor. As pessoas saem da igreja por causa dos seus sentimentos. O que faz as pessoas permanecerem servindo a Deus? O amor. Porque amar é você estar disposto a morrer pelo outro. Isso é amor. Isso é o que o Espírito Santo quer gerar no nosso coração. Uma igreja que está disposta a tomar a nossa cruz e segui-lo. Amém? Vamos orar? Pode trazer lá. Eu acho muito lindo porque Jesus está na finaleira do seu ministério. Jesus está no fim. O seu último jantar com os seus amigos. Já parou para pensar no que Jesus estava pensando? Como é que eu vou resumir 3 anos de caminhada? Como é que eu vou deixar um último ensinamento aqui? O que eu vou dizer para esses homens? Jesus resume todo o seu ensino, todo o seu ministério. Jesus resume dizendo: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Porque aquele que ama, cumpre a lei. Amém? Se você amar as pessoas, você não vai mentir. Se você ama o teu próximo, você não vai mentir para o teu próximo. Se você ama o teu próximo, você não vai roubá-lo. Se você ama o teu próximo, você não vai odiá-lo. Se você amar o teu próximo, você vai perdoá-lo. Nós somos chamados para amar, irmãos. Fomos chamados para amar, esse é o nosso chamado. Vamos orar?
Senhor, nessa noite eu quero consagrar esses alimentos a Ti, que deixam de ser simples alimentos, mas se tornam o símbolo do Teu amor por nós. Quando a gente olha para esse pão, para esse cálice, nós lembramos que o Senhor nos amou, e o Senhor nos amou até o fim. E o Teu chamado para nós é que da mesma forma a gente tome a nossa cruz, que a gente esteja disposto, Senhor, a dar as nossas vidas. Nesse momento nós consagramos esse alimento ao Senhor. Traz à nossa memória tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus, amém. Não comam, não bebam até liberar, amém? Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos ficar de pé, irmãos. E quando enfim Traz a tua memória agora. chegar a hora, Imagina o Cordeiro de Deus pendurado na cruz. em que a morte Lembra do que Ele fez por você nesse momento. enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
Como Paulo disse, ensinei a vocês aquilo que eu recebi. Na noite que o Senhor foi traído, na noite em que ele foi traído, imagine quem estaria disposto a morrer por alguém depois de ter sido traído. Mesmo tendo sido traído, negado e abandonado pelos seus discípulos, ele não desistiu de nós. Na noite que ele foi traído, no momento que Jesus foi traído, tudo poderia ter se perdido. Mas mesmo tendo sido traído, ele tomou o pão, repartiu e disse: comam, pois este é o meu corpo, que é entregue por vós. Como do corpo de Cristo. E da mesma forma ele disse, tomou o cálice, repartiu a todos e disse: esse é o cálice do sangue da nova aliança. É uma aliança, meu irmão. Ele derramou o sangue dele para ter aliança com a gente, para ter relacionamento com ele, para que nós fôssemos dele, como uma aliança de casamento que simboliza o amor do homem pela sua esposa. O Senhor quer ter aliança com a gente. O Senhor quer andar com a gente. E o sangue dele foi derramado por nós. E esse sangue traga à sua memória nessa noite que todos os teus pecados foram lavados pelo sangue de Jesus. E diante de Deus, nós estamos limpos e temos paz com Deus. Ele tomou o cálice, repartiu e disse: bebam. Bebam o sangue de Cristo. Obrigado, Jesus. Vamos cantar mais uma vez? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. amém. Glórias a Deus. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Que o Senhor leve a todos nessa noite em segurança para suas casas. E que essa palavra ministrada venha gerar fruto em nossas vidas, Senhor. Que estejamos dispostos a tomar a nossa cruz e amar uns aos outros assim como o Senhor nos amou. Te amamos, Jesus, e somos teus para sempre. Em nome de Jesus, amém. Queridos, que Deus abençoe cada um de vocês e que a graça do Senhor Jesus seja com todos nós. Amém. Vão em paz.